E inicialmente, obviamente, em nome da EPE, quero agradecer o convite para trazer esse tema. Aliás, a EPE esteve representada aqui ontem também com o nosso diretor José Mauro, apresentando aí algumas perspectivas sobre a bioenergia de uma forma geral, e a Raquel também lá da EPE falando sobre bioeletricidade e a nossa visão. E hoje eu estou aqui para complementar um pouco dessa visão, tratando de alguns números e algumas perspectivas que nós viemos construindo aí, sempre em colaboração com os diversos agentes que atuam nesse setor, nas nossas perspectivas, os nossos números, e dar visibilidade para o biogás e o biometano no planejamento energético como base da tomada de decisão, seja no âmbito das políticas públicas, mas seja também como forma de apoiar o desenvolvimento de novos negócios. A EPE ela é uma empresa pública federal, somos vinculados ao Ministério de Minas e Energia, e a nossa missão fundamental é desenvolver estudos e prover estatísticas energéticas e dados para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação da política energética nacional. Dentre os diversos produtos, então temos uma gama ampla de produtos e de estudos que nós desenvolvemos, entre eles o plano decenal, que foi citado pelo Alessandro na apresentação, mas eu queria chamar aqui, ilustrar com apenas dois deles. Um deles é o WebMap, que é uma base de dados georreferenciados, tudo aquilo que está nos nossos planos, nos planos decenais, e alguns elementos, inclusive adicionais, estão colocados aí como uma forma de facilitar o acesso à informação, aos dados sobre o setor energético. E com uma parceria da EPE com o Cibiogás e com a Biogás, nós trouxemos para dentro do WebMap a base de dados com as usinas a geração a biogás. Outro exemplo de base de dados e ferramentas é uma que foi lançada no mês passado, dia 8 de maio, em Brasília, que é o Sinergia, que é, na nossa visão, o levantamento mais detalhado, o mapeamento mais detalhado do potencial dos resíduos da agropecuária, num sistema que ele é interativo e que permite, em nível municipal, ou seja, ver município a município, cultura a cultura, qual o potencial a partir dos resíduos, né? Por exemplo, da suinocultura, ou da cana-de-açúcar, ou do milho, ou da soja, qual o potencial, seja de bioeletricidade, seja de biogás, biometano. Então essa ferramenta também está disponível no nosso site como uma forma de apoiar a formulação de políticas, seja não só em nível federal, mas também estadual e municipal, dessa forma, com essa desagregação de dados. Trazer algum panorama sobre a evolução da oferta de biogás no Brasil. Então, o que a gente percebe é que aí nos últimos anos, nos últimos 8 anos, basicamente, a oferta de energia, de uma forma geral, no Brasil, cresceu a um ritmo não tão acelerado, 1,2% ao ano, e nesse mesmo período, a oferta de biogás na nossa matriz cresceu em uma velocidade infinitamente maior. Ocorre que essa base ela ainda é pequena, ela ainda é muito modesta. Mas o que a gente vê é que, de fato, tem havido um processo acelerado de aprendizado, de entendimento e disseminação de informação sobre o potencial de negócios do biogás, que tem trazido aí uma certa uma motivação adicional para, por exemplo, trazer o biogás com uma visibilidade maior no plano decenal, como o Alessandro colocou. Especificamente olhando o biogás do setor sucroalcooleiro, a gente tem como parte do nosso trabalho a construção das projeções para a produção de cana, né? E o que a gente vê é uma tendência de crescimento. Na parte da manhã vimos aí os cenários aí também por conta do Renova Bio e uma série de outras políticas e vetores, mas existe uma tendência de crescimento na oferta de biomassa de cana. E, como consequência natural do processo, a produção de vinhaça e torta de filtro como parte do processo produtivo da cana. Ora, isso é insumo fundamental para o desenvolvimento do biogás.
E o que a gente vê então é que não vai faltar, primeiro, é uma oportunidade, porque não sendo aproveitado, está se jogando fora essa energia, e segundo, esse aproveitamento ele pode ser um elemento adicional na produção de valor da cadeia de negócio sucroalcooleiro. E o que não vai faltar é insumo, né? Então, do ponto de vista da oferta do insumo para a produção do biogás, existe uma previsibilidade nesse suprimento. Portanto, os investimentos que têm um viés aí de longo prazo, eles têm essa perspectiva de fato de contar com um recurso energético, né? Como consequência, a gente, a partir desses números, produziu uma avaliação de potencial de produção de biogás do setor sucroalcooleiro a partir da vinhaça e da torta de filtro. E esses são os números. Os números atuais, da ordem de 5,5 bilhões de metros cúbicos, chegando aí em 2030 a 8,1 bilhões de metros cúbicos, usando todos esses parâmetros aí para o cálculo dessa projeção. Ou seja, mais uma vez, reforçando o potencial do biogás para desenvolvimento de novos negócios. O que nós vemos hoje como desafios e oportunidades? O primeiro aspecto a se notar é a evolução do ambiente regulatório, né? O que a gente tem percebido é que tanto o setor privado quanto o setor público tem intensificado, adensado as discussões e a reflexão sobre o papel do biogás, e isso tem resultado em uma série de avanços no desenho das normas, da legislação e da regulação, que vai no sentido de remoção de barreiras para a participação do biogás de uma forma competitiva. Em alguns casos, também um empurrãozinho com alguns incentivos, né, como, por exemplo, participação mínima do biogás na oferta estadual, por exemplo, na rede de distribuição de gás. Então, olhando aí, esse não é um retrato exaustivo, mas ele traz alguns elementos que ilustram isso que eu estou falando. Quer dizer, a gente teve lá, em 2012, por exemplo, a política estadual no Rio de Janeiro para gás natural renovável, com metas de participação do biogás na oferta de gás natural para o consumo na malha da distribuidora estadual. A gente viu depois aperfeiçoamentos aí por conta de resoluções da ANP na regulamentação do biometano e da possibilidade de injeção desse biometano também na rede de transporte. Nós vimos aperfeiçoamentos no desenho dos leilões de energia no mercado regulado, para permitir acomodar projetos como o que foi ilustrado aqui, né, de 21 megawatts, que está em construção pela Raízen. E nós vimos, agora até mais recente, em 2018, estados como Santa Catarina, São Paulo e Paraná também dando passos importantes no sentido de fato, trazer um maior protagonismo para o biogás no desenho das suas políticas estaduais para a energia. Ou seja, a sinalização em termos de oferta de biogás é positiva e em diversas frentes a sinalização do ponto de vista do ambiente regulatório também tem sido favorável. O que resulta disso? O que resulta disso é que é necessário entender que existem, primeiro, o biogás ele é um recurso energético distribuído por natureza, né? Como foi falado, é o caipira, ele está distribuído, ele está espalhado pelo interior. E essa natureza do recurso energético distribuído faz com que ele possa ser adaptado a diferentes modelos de negócio. Então o que a gente percebe é que cada dimensão de planta, para cada escala, para cada localização,
para cada apetite de risco do investidor, é possível enquadrar o biogás em diferentes modelos de negócios. Então não existe uma receita única para o desenvolvimento desse mercado, existem várias receitas e aí tem um dever de casa dos investidores, dos desenvolvedores, de buscar essas diferentes oportunidades e arbitrar entre elas. Então tem a micro e mini geração distribuída, regulada pela ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, tem a injeção do biogás na rede da distribuidora, também já foi citado, tem o uso do biogás na frota para substituição de diesel, seja na frota municipal, por exemplo, de ônibus, seja nas frotas de caminhões e tratores, né, próximos às usinas. Temos os leilões de energia e temos o mercado livre de energia elétrica também como um potencial mercado e outros que vão se desenvolver ao longo do tempo. Então, só para ilustrar a velocidade dessas mudanças, a gente olha 2015, micro e mini geração distribuída a biogás, praticamente zero. Hoje, a gente vê que já está aí a 19, 20 megawatts de potência. É pequeno? É pequeno, comparado com a dimensão da nossa matriz, mas é um nicho importante de desenvolvimento do biogás. Outra avaliação, né? Quando a gente pega só as usinas que estão a menos de 20 quilômetros da malha de distribuição de gás natural no estado de São Paulo, seria o suficiente para alimentar 20% do gás natural consumido no estado. Portanto, a gente está falando de um potencial realmente que não é de 1 ou 2%, pode chegar a 20%. Na substituição de diesel no setor agropecuário, pelos nossos cálculos, o biogás pode chegar aí a 40% da demanda do setor agropecuário no que diz respeito à substituição do diesel, né, no consumo de diesel, como foi falado, a gente importa diesel, leva para o interior, sendo que existe um recurso lá naquela região. Ou seja, claro que existem os desafios logísticos, desafios tecnológicos, mas a oportunidade está colocada. E nos leilões de energia, o que a gente viu aí realmente, a partir de 2014, num trabalho com muita colaboração com a Biogás, de fato retirando barreiras para a participação do biogás, e depois, na sequência, aí, 2 anos depois, o setor mostrando que de fato tinha apetite para desenvolver. Eu acho que essa planta de Bonfim, ela é uma demonstração do que é possível desenvolver e a nossa expectativa é que ela abra portas e que atraia outros projetos. Afinal de contas, os leilões, eles presumem, né, competição. Não faz sentido ter leilão se não tem oferta de projetos. E o que a gente quer ver é a oferta de projetos no leilão para que haja concorrência e competição. E também nos sistemas isolados, que não foi falado aqui, mas que também tem surgido lá, tanto no leilão da Amazonas Energia em 2017, como agora no leilão para atendimento ao sistema de Roraima, nós vimos de fato projetos muito interessantes se cadastrando e se habilitando, e aí o que nos faz pensar que existem aí oportunidades também nos sistemas isolados, é um outro ambiente de negócios, mas tem as suas características e tem ali um custo de oportunidade muito alto que também pode ser aproveitado. Considerações finais que eu queria chamar a atenção: primeiro, que não falta potencial para a produção de biogás no Brasil. Isso sejam números da Biogás, sejam números da EPE, sejam números de qualquer um, os números são elevados. O setor agropecuário e saneamento, eles podem enxergar o biogás como um ativo que pode ser incorporado na visão de negócios. E isso, cada vez mais, com a indústria, com esses setores, internalizando uma visão de sustentabilidade, isso só reforça esse papel, esse ativo para esses setores. O biogás, mais uma vez, reforço, é um recurso distribuído e, portanto, é necessário desenhar os negócios, desenhar a regulação, entendendo e explorando esse caráter distribuído desse recurso energético. O biogás representa uma fonte competitiva para a redução da importação de energéticos fósseis e redução de emissões. E, por fim, como eu coloquei, existem diferentes modelos de negócios possíveis. Não existe uma única receita, não existe um único caminho para o desenvolvimento desse negócio. A característica do biogás impõe
uma pluralidade de desenhos de negócios e, sobretudo, é aí que entra a inovação do setor privado para buscar esses caminhos e aí, cabendo à EPE, ao Ministério de Minas e Energia e os órgãos reguladores, remover barreiras e dar visibilidade para o potencial e para as vantagens que essa fonte tem no desenvolvimento da nossa matriz, trazendo para dentro da nossa narrativa de transição energética o biogás como uma peça fundamental. Com isso, eu encerro a minha participação aqui e fico à disposição para o debate também. Muito obrigado.